O nosso tema do mês, meus irmãos, é enfrentando os desafios da vida com fé e confiança na palavra de Deus. E hoje o nosso tema é persistência na jornada, baseado em Romanos, no capítulo 12, o versículo 12. Mas nós vamos ler Romanos capítulo 12 a partir do versículo 1, para que você tenha todo um panorama do que essa palavra do apóstolo Paulo abençoa aquelas pessoas que têm contato com ela. Então, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu vou já fazer uma pausa aqui, depois eu volto na leitura, para lembrar os irmãos, porque muitas vezes a gente lê isso e passa despercebido, porque é muita informação, muita coisa rica, mas o povo de Deus, na época em que foi escrito isso, eles tinham o costume de oferecer sacrifício a Deus na forma de animais. Então eles sacrificavam os animais para oferecer a Deus. E vem então o Senhor Jesus e ele sacrifica a ele mesmo, o corpo dele, em favor dos nossos pecados. Então ele já começa a fazer uma mudança. E nós, meus irmãos, nós precisamos fazer do nosso corpo um sacrifício vivo ao Senhor. De que forma? Ora, lembrando que nós podemos, com o nosso corpo, abençoar as pessoas, ou nós podemos amaldiçoar as pessoas, nós podemos causar dor nas pessoas, nós podemos matar uma pessoa. Então você tem que lembrar que o corpo que você tem é um presente do Senhor, e esse corpo tem que ser um sacrifício vivo que você utiliza em honra a Deus. Então, por exemplo, vamos ser bem prático no dia a dia. A língua faz parte do corpo? A língua faz parte do corpo. E aí, quando você fala mal de uma pessoa, você não está aplicando aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, de usar o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor, porque o sacrifício era uma oferta ao Senhor. Então, quando você fala mal de uma pessoa, você não está cumprindo isso. Se você briga com uma pessoa fisicamente, se dá umas pancadas nela e tudo mais, você não está fazendo isso. Entende? Então, quando você dá uma palavra dura com a sua esposa, você não está aplicando aquilo que o apóstolo Paulo está colocando aqui. E aí também tem, em especial agora para as irmãs, principalmente as moças, que são mais vaidosas, quando usam uma roupa muito provocante, muito apertada, muito curta, isso também não agrada a Deus, porque a gente sabe que a pessoa é nova, tem um corpo bonito, quer se sentir bela e tudo mais, mas isso causa o desejo de muitas pessoas, e por vezes de homens casados, que vai fazer o irmãozinho lá pecar. Tem uma imagem que circula na internet, que o rapaz está na igreja, e aí então ele tira uma foto, ou alguém tira dele, e eles falam mais ou menos o seguinte, eu estou vindo para a igreja para tentar ser uma pessoa melhor, e o cão está aqui me tentando, porque na frente dele tem uma mulher com uma calça transparente, e bem na frente dele, e aí na foto mostra. Então quer dizer, falta de sabedoria. Mas, por isso que nós somos ensinados, nós precisamos receber o ensino. Então, oferecer o corpo como sacrifício vivo implica todas essas coisas que eu falei e muitas outras, mas eu dei o exemplo para ficar fácil. Aí no versículo seguinte, no versículo 2, é um dos versículos mais importantes para quem quer mudar de vida. Diz o seguinte: não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus transforme você, renovando a sua mente, para que,
você possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para você experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa renovar, ou seja, mudar a sua maneira de pensar. Nós temos alguns padrões de pensamentos. Eu não sei se já aconteceu com você. De repente você vê uma pessoa que você não conhece, você olha para ela e fala assim: meu Deus, mas que pessoa chata, não quero conversa com essa pessoa. E aí, por aquelas ironias da vida, cria-se lá uma situação e você precisa conversar com aquela pessoa, e aí você vai conversar com aquela pessoa, você vê que não era nada daquilo que você tinha pensado. Aí você fica com vergonha de você mesmo: meu Deus do céu, mas eu achei que essa pessoa era tão chata, uma pessoa tão legal, Então, a gente precisa mudar a nossa maneira de pensar. E isso é muito profundo. Por quê? Porque nenhum de nós foi ensinado como ser, por exemplo, marido. Não tem uma disciplina na escola que fala assim: olha, quando você se casar, homem, o seu papel como marido, você precisa agir assim, assado, etc. e tal, coisa parecida. Para as mulheres também não tem. Olha, quando você for esposa, você precisa saber disso, daquilo outro. Não tem. E aí pior ainda quando chegam os filhos, porque a gente também não é ensinado como educar os filhos. E para piorar a situação, normalmente a gente recebe influência dos pais ou dos avós, que vão dizer: olha, você tem que ensinar as crianças desse jeito. E aí muitas das coisas que funcionavam na época em que as nossas avós criavam filhos, hoje não funciona mais. E um dos erros clássicos é dizer: olha, eu criei os meus filhos tudo do mesmo jeito. Hoje a gente sabe que cada criança, cada filho é de um jeito, cada filho precisa de uma atenção diferenciada. Tem filho seu lá que está sempre lá por perto, esbarrando, abraçando, sendo carinhoso. E tem outro lá que só abraça no aniversário porque é obrigado e olhe lá. E por aí vai. Então a gente precisa ter essa informação que, se a gente quer mudar de vida, seja a área que for, a gente precisa mudar a nossa maneira de pensar. E quando a gente tem uma experiência com Deus, essa experiência então é muito mais profunda, porque além de uma mudança de mente, que seria uma mudança natural, nós temos uma renovação espiritual. E aí então a gente começa a ficar com habilidades para fazer coisas que antes a gente não conseguia, e que às vezes a gente nem sabia que existia. Então isso se aplica também na área espiritual. Então, se você precisa mudar alguma área da sua vida, você precisa mudar a sua maneira de pensar. E aí o apóstolo Paulo disse aqui no versículo 2, não se conforme com o padrão desse mundo, porque às vezes lá fora, os amigos, as pessoas com as quais você convive, vão dizer, não, as coisas são desse jeito mesmo. Só que se você entrar nesse padrão, você não vai ter mudanças, você não vai experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, a gente precisa seguir aquilo que é a palavra de Deus. Versículo 3. O apóstolo Paulo continua dizendo em Romanos 12, versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além daquilo que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha que preocupação importante do apóstolo Paulo a respeito daquilo que acontece nos seus pensamentos. Meus irmãos, de tudo aquilo que a gente precisa guardar, a Bíblia fala que a gente tem que guardar o nosso coração. O que é o nosso coração? São os nossos pensamentos. Se você acorda num dia de manhã e está chovendo e está fazendo frio, você olha pela janela e a sua tendência
é começar a ter pensamentos mais tristes, porque o dia está esquisito, está triste. E aí a ciência já sabe que a gente tem um pensamento bom ou ruim. Se você tem um pensamento bom, muito bem, você vai ter um dia bom. Mas se você acorda e tem um pensamento ruim, e esse pensamento ruim começa a dominar a sua cabeça, você vai ter um dia inteiro ruim. Porque a gente tem um pensamento, aí esse pensamento gera um sentimento. Se o pensamento foi ruim, o sentimento vai ser ruim, o nosso comportamento também vai ser ruim. Você vê a escala aí, né? Efeito dominó. Então, se você tem um pensamento bom, você vai ter um sentimento bom e você vai ter comportamento bom também. E aí, a gente precisa, então, cuidar do nosso pensamento. Toda vez que eu estou lá na minha casa, ou no trabalho, ou fazendo qualquer coisa e começa a vir um pensamento ruim, é incrível, mas por alguns minutos eu fico lá, mergulhado naquele pensamento ruim, puxa vida, é mesmo, tudo difícil, blá blá blá. Aí parece que o Espírito Santo dá um cutucão nas costelas. Meu filho, acorda! É um pensamento ruim, é uma armadilha. Eu falei, eita, que é verdade, Jesus, misericórdia? Não vou ficar mergulhado nesse pensamento, não. O sangue de Jesus tem poder. Eu conversando comigo mesmo, entende? Mas eu recomendo que você faça a mesma coisa, porque funciona, entende? E aí eu falo, opa, não posso ficar mergulhado nesse pensamento, não. Eu vou, como diz a palavra, trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Vou pensar nos versículos bíblicos aqui que me dá esperança nas minhas promessas e vou seguir minha vida. E aí então eu fujo daquele pensamento ruim e vou embora, né? E aí você pode, por exemplo, colocar uma música que você gosta, um louvor lá e vai louvar, enfim, escapa desses pensamentos ruins. Porque o diabo, meus irmãos, ele não tem poder de saber o que você pensa, mas ele consegue se aproximar e no seu ouvido ficar aqui, ó, buzinando. Então, muitos dos pensamentos que você tem não são pensamentos seus, são pensamentos do inimigo. Em desenho animado, né, a gente sempre vê, em algumas circunstâncias, eles colocando assim, uma pessoa, aí de um lado um anjinho falando no ouvido e de outro lado um capetinho. Já viram isso? É isso que acontece, irmãos. Então, o demônio vai sempre estar lá no seu ouvido, buzinando alguma coisa para fazer, Você está lá numa situação lá, na sua família, dentro de casa lá, e de repente o seu cônjuge fala uma coisa e você ouve uma vozinha, dá uma resposta, tá que tá merecendo. Irmão, esse pensamento você pode ter certeza que é do cão. E aí, se você entrar na dele e responder, aí o circo está armado, aí você vai ter que arcar com as consequências. Então você já sabe como a coisa funciona. Cuide dos seus pensamentos. Versículo 4. Ele começa agora a falar do corpo espiritual, porque nós temos um corpo físico que nos transporta de um lado para o outro, mas como igreja nós também somos um corpo espiritual. Ele fala isso em Coríntios e fala aqui também. Então ele começa a falar sobre isso no versículo 4. Porque assim como num corpo temos muitos membros, muitas partes, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, e como igreja, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aí ele começa a falar de dons espirituais. Versículo 6. Temos diferentes dons, falando da igreja, cada pessoa que está na igreja. Temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é o dom da profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é o dom de ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que tem o dom de ensinar, que se dedique ao ensino. O que tem o dom de exortar, que o faça com dedicação. O que tem o dom de contribuir, que o faça
com generosidade. O que tem um dom de presidir, de liderar, que faça com zelo. Quem tem o dom de misericórdia, que o faça com alegria. Aí no versículo 9 ele diz: o amor deve ser sincero, sem cera, sem falsidade. Odeiem aquilo que é mal e apeguem-se àquilo que é bom. Versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E aqui, no versículo 12, que é o versículo do nosso tema de hoje, que ele fala: alegre-se na esperança. Seja paciente na tribulação e persevere na oração. Compartilhe o que você tem com os santos em suas necessidades. Aqui, meus irmãos, quando a gente lê isso aqui, dá a impressão que o apóstolo está falando para você repartir o seu dinheiro, não é verdade? Mas ele tinha acabado de falar, nos versículos anteriores, sobre os dons. Nós precisamos compartilhar o dom que o Senhor confiou a cada um de nós. Nós precisamos compartilhar esse dom com os demais, porque o dom espiritual não é dado para nós para resolver os nossos problemas. O dom é dado para nós para ajudarmos o outro irmão. O único dom que é dado para nosso benefício é o dom de falar em outras línguas, que aí então a gente vai orar em outras línguas. Mas todos os outros dons é para ajudar as pessoas. Então é por isso que ele fala no versículo 13: compartilhe o que você tem, que é o dom, o seu dom, com os santos. Os santos são as pessoas da igreja. Santos, você sabe, né, que significa ser separado para o Senhor. Pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que te perseguem, abençoem as pessoas que te perseguem e não as amaldiçoe. Alegre-se com aqueles que se alegram e chore com aqueles que choram. Ah, Jesus amado, para você se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram, você precisa se relacionar com seus irmãos. Porque se você não se relaciona com seus irmãos, você não vai nem saber quem está feliz e nem vai saber quem está triste. Então é importante, quando a gente tem principalmente alguém triste, passando por um luto, por uma dificuldade, como é importante ter alguém para dar um abraço, para ouvir essa pessoa, para orar por ela. E isso são coisas simples que nós podemos fazer. E que não é, glória a Deus por isso, só papel do pastor. Né? Vocês estão vendo aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que isso é papel do corpo de Cristo. Cada um de nós tem os seus dons. Então, meus irmãos, fazer uma breve introdução sobre essa carta de Romanos que nós lemos no capítulo 12. Como vocês sabem, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele ainda não tinha ido até Roma, ele não conhecia os irmãos de Roma, e ele fez uma carta longa, uma carta extensa, já colocando tudo aquilo que ele pensava, as doutrinas do Senhor, para que quando ele chegasse lá, as pessoas já tivessem lido essas cartas e apenas pedisse para que ele esclarecesse as dúvidas de pontos que eles porventura não tivessem entendido. Bem, os estudiosos acreditam que o apóstolo Paulo escreveu essa carta no ano 57 ou 58. E no ano 64, em especial no dia 18 de julho de 64, a cidade de Roma pegou fogo e 70% da cidade foi devorada pelo fogo. E o imperador, que era o imperador Nero, inclusive diz a tradição que foi ele que colocou fogo na cidade, mas ele culpou os cristãos. E os irmãos, então, que receberam essa carta de Paulo, em especial na parte que fala para a gente não amaldiçoar aqueles que nos perseguem, eles começaram a ser perseguidos pelo imperador e começaram a ser presos. E eles prendiam os cristãos simplesmente porque alguém disse: olha, o meu vizinho é cristão.
aí os soldados iam lá e prendiam aquela família, e não somente prendiam aquelas famílias, mas durante o dia eles amarravam principalmente os homens em postes, né, em postes de luz, e colocava lá uma coisa lá que pegasse fogo, e aí à noite então eles colocavam fogo e aquelas pessoas ficavam como sendo tochas humanas e queimavam até não poder mais. E muitos irmãos foram queimados, mortos em tochas nessa crueldade. E quem não morria assim, eles eram levados então para as arenas lá de Roma. Eles colocavam lá umas fantasias lá de animais nesses nossos irmãos, e aí então eles soltavam na arena e os flecheiros lá flechavam. Então imagine esses irmãos que passaram por essas crueldades e que morreram por sua fé, lembrando dessa carta de Paulo, dizendo que não era para amaldiçoar aqueles que os perseguem, que eram para abençoar, que era para se alegrar na esperança, porque eles precisavam confiar no Senhor. Então, quando a gente vê esse tipo de luta, esse tipo de dificuldade, a gente começa a fazer uma comparação, a gente já começa a ver que as nossas lutas, as nossas dificuldades não são assim tão grandes como a gente normalmente pensa. E de vez em quando a gente tem que ver, infelizmente, a desgraça de outras pessoas para perceber que os nossos problemas, eles têm solução, eles têm jeito, a gente só precisa ter um pouco mais de paciência, confiar mais no Senhor e fazer a nossa parte, porque vai ser resolvido. Então, meus irmãos, é por isso que a palavra de hoje é persistência na jornada. Persistência na missão, persistência naquilo que é a sua missão de vida. Todos nós, sem exceção, enfrentamos problemas, uns com problemas mais graves, outros nem tantos, mas todos nós temos problemas. Então, a pergunta que eu quero fazer a você é: quais são os grandes problemas que você está enfrentando hoje? Eu sei que você enfrenta problemas, mas quais são os principais problemas que você está enfrentando? Esses problemas têm roubado a sua alegria? Têm roubado a sua paciência? Porque uma das funções do nosso inimigo é roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir o quê? Tudo aquilo que é seu. Roubar a sua alegria, roubar a sua paz, roubar a sua confiança em Deus, para que você perca a sua esperança. Então, nós vamos enfrentar problemas. E aí existem problemas que, por vezes, são problemas espirituais. São problemas que não foi você que criou, mas você está no olho do furacão, o mundo está desabando e você precisa ter uma atitude. E aí o maior exemplo disso é Jó. Jó era um homem certo, correto, não fazia nada que era errado, mas você sabe a história. De repente, o mundo dele começou a desabar e ele não sabia o que estava acontecendo. E por vezes acontece isso na sua vida. Você está fazendo tudo que é certo, você não está prejudicando ninguém, você não está pecando, e de repente o seu mundo começa a desabar. E aí eu quero lembrar você que da mesma maneira que o diabo chegou para Deus e disse que se tirasse um pouco das coisas que Deus tinha dado para Jó, Jó iria amaldiçoar a Deus, isso também pode estar acontecendo com você. Talvez o inimigo tenha chegado para Deus e tenha dito: olha, dá só um apertãozinho naquela irmã, dá só um apertãozinho naquele homem lá, para você ver como ele vai pular fora. Não vai querer mais saber de ser cristão, de servir a Deus, de estar na igreja. Qualquer coisa que apertar, ele vai fugir. Isso é um problema espiritual. E aí o que você precisa fazer? Você precisa ter a paciência de Jó, para que o tempo da provação termine, e aí então o Senhor vai restituir tudo aquilo que foi roubado pelo inimigo. Mas talvez um outro problema que você possa estar enfrentando, que esteja roubando a sua alegria, sejam
os problemas dentro de casa, problema com a família. E aí o grande exemplo é José do Egito. Ele tem irmãos que não valem nada, irmãos que jogam ele dentro do poço, irmãos que vendem ele como escravo, e por causa disso ele acaba na casa de Potifar, e aquilo que está ruim fica pior ainda, porque a mulher de Potifar começa a dizer que ele estava assediando ela, e agora ele vai para a cadeia, né? Então, muitas das vezes a gente ouve que os maiores traumas de muitas pessoas foram cometidos dentro da própria casa dela, dentro da própria família. Problema com o pai, com o irmão, às vezes com mãe, enfim. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aplicar a palavra de Deus. Lembrar que os nossos inimigos não são carne nem sangue, como diz o apóstolo Paulo. Os nossos inimigos não são as pessoas, mas são os principados, são as potestades, são os nossos adversários espirituais, são os demônios que usam as pessoas, inclusive as pessoas da sua família, para roubar sua paz, para te tentar magoar, se puder, por vezes, te envergonhar, te humilhar, jogar coisa na sua casa, na sua cara, por vezes ela vai fazer isso. Então, você precisa ter o conhecimento, a informação, para que quando essas coisas começarem a acontecer, você olhar para a pessoa e não ficar brava, chateada, magoada com aquela pessoa. Já aconteceu comigo depois que eu me converti e eu recebi esse conhecimento das pessoas começarem, então, em situações diferentes, as pessoas começaram a me humilhar e falar e não sei o quê, e um monte de coisa que não era verdade, e eu, começar a lembrar disso, e eu começar a olhar para a pessoa e começar a imaginar, um demônio no ouvido daquela pessoa, obrigando ela a falar tudo aquilo contra mim. E aí, quando você começa a ter esse discernimento, e aí você fica anestesiado, entende? Por quê? Porque aí você está vendo que aquilo que a pessoa está falando, ela está só sendo um papagaio, ela está só repetindo aquilo que os demônios estão colocando no coração dela. Então, se eu sei que aquilo que ela está falando é aquilo que os demônios estão colocando no ouvido dela, por que eu vou ficar chateado com aquilo? Entende? Esperei a pessoa terminar de falar, né? Dei uma resposta branda, porque quando você dá uma resposta branda, não tem como continuar uma discussão, né? Você encerra a questão e toquei a vida. Então, outros problemas que a gente enfrenta, que por vezes roubam a nossa alegria, é o problema que Moisés enfrentou quando tirou o povo do Egito. Meu irmão, minha irmã, quantos milagres aconteceram nesse episódio. Desde a saída do Egito, o mar se abrindo, a coluna de fogo, a nuvem, né? Os pássaros que vieram para trazer carne, o maná que caía, a roupa que não envelheceu, mas ainda assim eles não acreditavam nas promessas de Deus, eles não acreditaram que eles poderiam entrar na terra prometida. E por causa dessa falta de fé nas promessas de Deus, eles ficaram vagando no deserto durante 40 anos sem necessidade. Então, por vezes a gente está com a nossa alegria roubada, porque a gente não está confiando nas promessas do Senhor, a gente não está se dedicando como precisava fazer. Agora, por vezes, o que rouba a nossa alegria é uma situação realmente muito difícil, que é a morte de alguém da família. É difícil, é complicado, é de fato algo que vai demorar tempo para a pessoa conseguir se refazer do jeito que for possível, porque existem perdas que a pessoa não consegue se refazer, mas existe um consolo do Espírito Santo. E aí a gente tem um exemplo de Ruth na Bíblia. Moça nova, né, por aquilo que se fala, uma moça bonita, ela casou, o marido dela morreu, o sogro dela morreu, e ela voltou então, saiu da terra dela e decidiu
viver com a sogra num outro país, que não era o país dela. Mas nessa situação, ela foi fiel e Deus restituiu a Ruth uma nova possibilidade de se casar, de construir uma nova família, e ela então virou a bisavó de Davi. Então a gente vê, meus irmãos, que existem muitos problemas que podem roubar a nossa alegria. Então é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, alegre-se na esperança. Porque quando a gente olha para as nossas circunstâncias, a nossa tendência é não querer levantar da cama. Mas nós temos que olhar para as promessas de Deus. E são essas promessas de Deus que nos trazem à mente tudo aquilo que nós teremos. E saber disso nos traz, então, esperança. E essa esperança vai nos trazer alegria. Então, meu irmão, minha irmã, quais são as maiores feridas do seu coração? Quais são as suas maiores frustrações? Não deixe que essas feridas, que essas dores, que essas frustrações afaste você de Deus. Não deixe que isso afaste você do Senhor Jesus. Deus sabe da sua dor, Deus sabe do seu sofrimento, Deus sabe quantas lágrimas você já derramou, mas por incrível que pareça, nós precisamos de fato estar disposto a esse mundo injusto, cruel, malvado, para que a gente tenha convicção em qual reino nós queremos viver. Ou no reino das trevas, ou no reino de Deus. E no reino de Deus há promessas que haverá um dia, depois que o Senhor Jesus Cristo voltar, que nós nunca mais vamos chorar, nós nunca mais vamos ficar doentes, nós nunca mais vamos sofrer injustiça, nós nunca mais seremos humilhados, nós nunca mais teremos que passar pelas situações que nós passamos hoje. Mas, enquanto isso não acontece, o Senhor quer curar as suas feridas. E para isso, um dos remédios é o perdão. Você precisa perdoar as pessoas que te magoaram. Se você não perdoa, é como se você estivesse tomando um veneno na expectativa que a pessoa que te magoou é que vai morrer porque você está tomando um veneno. Não, ela não vai morrer. Quem vai morrer é você. Então, quando você perdoa, você se liberta daquele e Deus faz o processo de cura. Agora, o diabo, evidentemente, não quer que você se cure. Ele quer ficar enfiando o dedo na sua ferida para te causar dor, para você não esquecer disso, e para que você não seja capaz de perdoar e não receber a cura. Então você precisa ter essa informação, saber como é que funciona isso, para você não ficar esperando um sentimento para poder perdoar a pessoa, porque senão você não vai perdoar nunca, porque perdão não tem nada a ver com sentimento. Perdão é uma decisão, uma equação racional, sabe? Apesar de toda a sua dor, você fala, eu vou perdoar, porque é isso que a palavra de Deus manda e eu vou obedecer. E é Deus que vai fazer o milagre. Então, meus irmãos, seja persistente na sua jornada. Romanos capítulo 12, versículo 12, que nós lemos, diz, alegre-se na esperança. Alegre-se na esperança que você tem em Deus. Seja paciente na tribulação. Existe um tempo determinado para cada problema seu terminar. Existe um tempo. Você não sabe, eu não sei, mas Deus sabe esse tempo. Então seja paciente até que esse tempo termine. E enquanto isso, seja uma pessoa que insista na oração. Provérbios capítulo 23, versículo 7, diz o seguinte, assim como você pensa na sua alma, ou seja, assim como você pensa, assim você é. Uma pessoa, certa vez, diz o seguinte, se você pensa que você pode fazer uma coisa, você está certo. Se você pensa que você não pode fazer uma coisa, você também está certo. Porque se você pensa que você pode, você vai fazer tudo que é possível para que aquilo dê certo. E se você pensa que você não pode fazer aquilo, você não vai nem tentar. Então, não vai dar certo. Então, se você pensa que você pode, você está certo. Se você pensa que você não pode fazer uma coisa, você também está certo, porque você nem vai tentar.
Provavelmente ele fez uma outra interpretação de Provérbios 23:7, que diz: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Se você pensa na sua alma que você é uma pessoa feia, que você é uma pessoa gorda, que ninguém gosta de você, que ninguém te ama, que você é a pior das piores, pode puxar o cobertor para cima da cabeça e ficar na cama, porque o seu dia vai ser horrível. Agora, se esses pensamentos vierem na sua cabeça e você lembrar que quem te fez é Deus e o padrão de beleza que importa é o padrão de Deus e não do mundo, você se lembra lá, né? Não se conforme com os padrões desse mundo que nós lemos em Romano, aí então você vai dizer: eu sou especial, foi o Senhor que me fez, Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, Ele que fez o meu cabelo do jeito que eu sou, então o que importa é a opinião do meu Senhor. Então, Provérbios 17:22 diz o seguinte: o coração alegre, ou seja, um pensamento alegre, é como o bom remédio. Não é um remédio qualquer, é como um remédio bom. Sabe aquele remédio que você sabe que você tomar ele é tiro e queda? É esse. Um coração alegre, um pensamento alegre é como um bom remédio. Mas o espírito abatido, mas um pensamento pessimista, ele seca até os ossos. Salmo 51:12, o salmista disse: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Muitos de nós perdeu a alegria da salvação. Não estou dizendo que perdeu a salvação, mas perdeu aquela alegria do primeiro amor, aquela alegria de estar na casa do Senhor, aquela alegria de louvar ao Senhor. E nós precisamos trazer a nossa memória sobre isso. Nós precisamos trazer à nossa memória o quanto nós somos privilegiados. Em Lucas, no capítulo 10, Jesus tinha mandado 70 discípulos fazer a obra, e eles voltaram animados, porque foi a primeira experiência que eles tiveram, que eles davam a ordem para os demônios saíam, e Jesus disse para eles o seguinte: não se alegrem, porque os demônios obedeceram a ordem de vocês, mas se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no céu. Essa tem que ser a nossa maior alegria, essa tem que ser a nossa maior esperança, saber que nós não somos qualquer pessoa, nós somos pessoas especiais cujo nome está escrito no livro da vida. E haverá um dia em que Deus chamará todas as pessoas, tanto as que estiverem vivas quanto aquelas que já morreram, e todas elas passarão por um julgamento. Mas nós, que já fizemos a escolha pelo Senhor, nós não passaremos por esse julgamento, porque o nosso livro, o nosso nome já está no livro da vida. Eu quero convidar os irmãos do louvor para retornarem, por favor, e já vou encerrar. Tiago, capítulo 1, diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova, todas as vezes que você é provado, isso provoca em você perseverança. Aí talvez você pergunte: mas Deus quer que eu sofra? Não, Deus não quer que você sofra. A vontade de Deus é que você deixe o Espírito Santo transformar a sua mente para que você possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para isso, você tem que se lembrar que nas horas do nervoso, ao invés de você responder aquilo que é soprado no seu ouvido, você tem que responder do jeito que Deus quer. Na hora de fazer as coisas erradas, em vez de você fazer aquilo errado, você vai fazer aquilo que você sabe que Deus quer que você faça. Seja persistente na sua caminhada de fé, porque nós somos chamados a persistir e confiar no Senhor em todos os momentos, como está escrito em Romanos 12:12, que nós lemos: alegre-se na esperança, seja paciente nas dificuldades e persevere na oração. Fazer isso vai manter você firme e fortalecido, vai
renovar a sua fé e te dar a certeza de que você não está sozinho nessa luta. A persistência na jornada da fé nos leva a superar os obstáculos e a crescer espiritualmente e fortalece a nossa relação com Deus. Meus irmãos, nós fomos chamados a manter a nossa firme esperança, a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, que ao longo dessa semana, todas as vezes que você passar por lutas, toda vez que você passar por dificuldades, que você lembre 3 coisas dessa pregação: a alegria, paciência e a oração. Você não pode perder a sua alegria, você tem que se manter paciente e orar em todo o tempo. A alegria, paciência e oração. Seja persistente na sua jornada. Então, para ajudar você a não esquecer, repita comigo: alegria, persistência e oração. Então, ao longo dessa semana, você vai fazer todo o seu possível para se manter uma pessoa alegre, apesar das circunstâncias ruins. Você vai ser uma pessoa persistente e você vai orar ao longo da semana. Por favor, fique em pé, vamos juntos louvar ao Senhor. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Feche seus olhos, meus irmãos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos renove para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, porque nós precisamos confiar nas promessas do Senhor para que nós possamos persistir na nossa jornada. O Salmo 32, a partir do versículo 8, traz uma promessa do Senhor para você que diz o seguinte: eu, o Senhor, o instruirei e eu ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como um cavalo ou como um burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas.
caso contrário, eles não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege aqueles que nele confiam. Que você possa dizer, meu irmão e minha irmã, como Abacuque no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas do pasto sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que você possa dizer: Senhor, Tu és o lugar em que me escondo, Tu me preservas das angústias, eu estou debaixo das Tuas asas. O salmista diz: alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Romanos capítulo 15, versículo 13 declara que o Deus da esperança os encha com toda alegria e paz por causa da sua confiança no Senhor, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Senhor, nós colocamos diante de Ti, ó Pai, as nossas vidas, colocamos diante de Ti os nossos familiares. Senhor, pedimos que o Senhor alcance aqueles que não Te conhecem, aqueles que ainda estão com o coração duro, com entendimento, que não conseguem perceber, ouvir, escutar a Sua voz, Pai. Mas da mesma forma, Senhor, que o filho pródigo caiu em si e entendeu que deveria retornar para a casa do Pai. Senhor, que haja uma grande salvação na nossa casa, que aqueles que estão presos em cadeias, que estão presos em vícios, Senhor, que haja libertação, Senhor, que haja conversões, Pai, que o relacionamento do marido com a esposa melhore, que o relacionamento dos pais com os filhos melhore, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada ato que teremos nessa semana, que o Teu povo seja abençoado ao levantar, ao trabalhar, ao se deitar, que o Senhor dê um sono que revigore a alma, que revigore o físico, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa todas as coisas que o Teu povo fizer essa semana, dê a eles, Pai, criatividade, dê a eles persistência, dê a eles esperança e, sobretudo, Pai, dê discernimento para saber que o inimigo não irá roubar, não irá matar, não irá destruir, porque eles estão guardados debaixo das Tuas asas. Pai, que o Teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Teu Espírito Santo estejam com o Teu povo hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz: amém. É uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus.